Gente bonita, então o tema é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome aqui literalmente significa fome de alguma coisa, desejo de alguma coisa. É claro que o texto aqui não está falando de fome no sentido de fome de alimentos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais a fundo essa expressão, mas a fome aqui como esse desejo, como essa apetite que o coração do ser humano tem, assim como o nosso corpo físico tem a fome pelos alimentos. E também temos essa expressão sede, que literalmente significa ter sede com ênfase a um anseio por alguma coisa. Então, somadas as expressões fome e sede, vão revelar para nós esses apetites que tem dentro do nosso coração, ou seja, o nosso coração, o nosso ser trabalha com essas duas vertentes, de um lado a fome e de um lado a sede, fome e sede pela justiça. E a expressão aqui, justiça, literalmente significa retidão. Então, quando nós pensamos em justiça, nós sempre manifestamos a nossa vontade a pensar na justiça, principalmente nesse tempo em que as polarizações políticas estão bem afloradas, nós pensamos na justiça política, ou na justiça das pessoas, uma com as outras, enquanto na realidade Jesus não estava simplesmente trabalhando com essas categorias. É claro também que Jesus fala em que nós temos que ter essa justiça, ou seja, temos que ter um andar justo e uma vida justa para com o nosso próximo. Temos que ser justos com as pessoas mais carentes, as pessoas menos que têm menor renda, por exemplo. Nós temos que ter essa visão da justiça social. Mas é interessante como algumas pessoas e alguns segmentos da igreja evangélica nos últimos anos se apropriaram dessa expressão bíblica para falar que aqui Jesus estava falando que nós temos que ter essa sede pela justiça social, ou usando esse versículo, inclusive, para mostrar que as pessoas precisam ter sede de buscar a força, inclusive, essa justiça que é tão difícil no nosso país. Mas o texto vai falar dessa retidão, desse atributo que vem de Deus. Então, Deus é justo e logo seus filhos devem caminhar em justiça. Então, traduzindo melhor essa expressão de justiça, seria retidão que nos leva para a vontade de Deus. Então, quando nós lemos essa expressão justiça, sede e fome de justiça, leiamos assim: sede e fome da vontade de Deus, de uma vida reta, marcada pela santidade. Então, é nessa perspectiva que Jesus fala para nós dessa fome e sede da justiça. Então, a felicidade para Jesus está nos apetites espirituais, ou seja, nesse nosso desejo, nessa fome, nessa sede que deve ser saciada pela justiça de Deus, pela vontade de Deus. Jesus aqui nos dá a segurança de que nós, como cristãos, temos fome e sede da justiça e que esses apetites, fome e sede de justiça, serão completamente satisfeitos, serão fartos pela presença de Deus, pela vontade de Deus. Então, ao passo em que nós temos fome, temos desejo pela presença de Deus, temos sede da água da vida, que é Jesus, que daqui a pouco falaremos sobre isso, ao passo em que esses apetites são aflorados em nós, Deus, em contrapartida, satisfaz esses nossos apetites. Isso é muito interessante, isso é muito impactante, eu diria, porque a felicidade está naquele coração que tem fome de Deus, que tem sede das coisas do nosso Senhor. Então, Jesus usa de uma forma diferente aqui, uma linguagem diferente, para falar dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vontades pessoais, daquilo que está dentro do coração. E mais uma vez, estudando as bem-aventuranças, a gente aprende que essas bem-aventuranças não fazem parte de uma vida natural. Assim como pela manhã aprendemos que a mansidão não é algo natural em nós, mas a mansidão é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você se converte, quando você se torna um cristão, quando você caminha seguindo Jesus, você então tem o seu coração completamente tomado pela fome, pela sede de Deus, por essa vontade, por esses apetites de ter mais e mais da presença de Deus, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais a esse respeito. Da mesma maneira que nós
seres humanos temos necessidades básicas, como a alimentação e como o líquido, né, a água e tudo aquilo que deriva da água para saciar a nossa sede, para matar a nossa fome, o cristão também tem fome e sede da justiça de Deus. E é interessante aqui porque fome e sede são expressões que se somam para falar desse anseio do coração humano. O homem foi criado, como disse Salomão, com um anseio para a eternidade. Então, a nossa alma anseia, suplica, a nossa alma deseja ter mais de Deus, ter a presença de Deus. Ao passo em que o pecador, por exemplo, ele se distancia cada vez mais da presença de Deus. E o cristão, o salvo, ele se aproxima mais de Deus. A Bíblia chega a dizer que o justo, o salvo, vai se limpando cada vez mais, que vai se aproximando de Deus. Ao passo que o sujo, aquele que está completamente envolvido numa vida de pecado, ele vai se sujando cada vez mais. Então, qual é o nosso intuito? É mostrar que a felicidade da vida, a felicidade está nessa proposta de caminharmos com Deus e ter fome e sede da vontade dele, da retidão dele, ou seja, desejar ser mais santo, desejar andar mais na presença de Deus, desejar ter sede completamente sedento pela vontade de Deus. Então, todos nós já experimentamos a fome ou a sede em algum momento da nossa vida e todos nós sabemos que esses desejos são naturais. Agora, Deus criou a água e os líquidos, né? Eu, particularmente, gosto muito de sucos de fruta para saciar a nossa sede. Mas também Deus criou os alimentos para saciar a nossa fome. Quando nós não nos alimentamos, por exemplo, nós sentimos fraqueza, nós sentimos a tremedeira nas nossas mãos, nós sentimos irritabilidade, que vai revelar que falta glicose no nosso sangue, falta alimento no nosso organismo. Então, nós não nos sentimos bem. Então, a falta de alimento provoca em nós uma situação que revela a necessidade de alimento para a manutenção do nosso corpo. Ao passo também que a sede, ela revela que nós precisamos da água para saciar essa nossa sede, esse nosso desejo. Então, uma pessoa, por exemplo, quando está com sede, ela fica completamente desejosa de receber a água. Ela quer ser dessedentada, ela precisa da água. Então, a sede aguda, por exemplo, é uma ameaça à vida. A fome aguda também é uma ameaça à vida. E dessa forma, Jesus está falando que quando nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós corremos na direção dele por meio de Jesus. E assim nós queremos que os nossos anseios, as nossas vontades, aquilo que está no nosso coração, seja completamente saciado por Deus. Mas não as nossas vontades pelo viés do pecado, mas a vontade de ser mais santo, de ser mais dócil, como estudamos hoje pela manhã, de ser mais manso, ter o desejo de chorar mais na presença de Deus, como nós já aprendemos, ter o desejo, por exemplo, a fome de ser cada vez mais pobre de espírito, porque sendo pobre de espírito, nós seremos completamente enriquecidos pela graça de Deus. Quanto mais nós tivermos sede de chorar na presença de Deus, mais nós seremos consolados pelo Senhor. Então aqui Jesus vai unindo as bem-aventuranças e assim a gente vai tendo uma compreensão mais ampla das bem-aventuranças dentro desse contexto maior que nós estamos estudando. Então, quando nós estamos desidratados, por exemplo, nós ficamos com o mal-estar. Então, quando nós estamos fora da presença de Deus e não sentimos mais desejo, sede pela presença de Deus, algo não está correto em nós, algo não está saudável em nós. É interessante que o cristão deve ter sede e fome da justiça de Deus para se manter bem diante desse mundo desnutrido de afeto, de carinho, de relacionamento, esse mundo desnutrido da graça, da misericórdia. Então, quando nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós estamos buscando saciar a nossa alma com aquilo que Deus, o Deus que nos criou, pode de fato assim cuidar da nossa vida. Então essa fome e sede não são apetites mais fortes do que os apetites naturais como água e comida. Por exemplo, ter fome e sede de Deus são apetites que não cessam
para o cristão? Ele quer mais e mais da presença de Deus. Aqui eu paro um minuto para explicar. Eu não sei quantos aparelhos estão conectados aqui conosco, são 70 aparelhos aqui conectados e nós damos graças pela vida de vocês. Então, aqui eu explico. Por exemplo, quando você está diante de algo que você gosta muito de comer e a pessoa, então, faz aquele prato, seja doce ou salgado, eu vou para um prato, por exemplo, bem, como eu diria, bem comum e que quase todo mundo gosta. Particularmente eu não gosto muito, mas quase todo mundo gosta, que é uma lasanha, por exemplo. Quem aqui gosta de lasanha? E aí, então, a pessoa oferece para você um pedaço de lasanha, aí você come, aí você se delicia com o tempero. Aí vem aquele suco que eu gosto bastante, aí a pessoa toma aquele suco prazeroso. Aí depois de um tempo você fala assim: nossa, eu estou com aquele desejo, eu tenho fome novamente. Mas às vezes nem é fome física, mas é o desejo de ter novamente um encontro com aquela lasanha que aquela pessoa produziu. E aqui o que eu estou querendo dizer? Que você come a lasanha e chega um dado momento que você está satisfeito e você não consegue mais comer. Mas o que acontece na vida espiritual é o seguinte: a gente quer mais e mais de Deus. Então, quanto mais eu tenho fome de Deus, quanto mais eu anseio pela presença de Deus, mais eu quero, mais eu busco. Então, quando a gente fala assim, irmãos e irmãs, vamos buscar o Senhor, vamos ter perseverança, é porque a nossa perseverança vai alimentando a nossa fome, a nossa sede de Deus. Quando você, por exemplo, começa a ler as Escrituras, você começa a ter sede da palavra de Deus. Você começa lendo um capítulo, lendo 2, daqui a pouco você está lendo 3, daqui a pouco você está devorando a Bíblia, porque você tem sede de Deus, você quer saber mais e mais da revelação de Deus. Ao passo que você, quando se depara com um momento de oração, por exemplo, você vai se envolvendo, e você fala assim: olha, aqueles primeiros 5 minutos de oração foram intensos e parecia que era uma eternidade, mas depois você começa a passar para 10 minutos e você vai assim crescendo. O que Jesus está ensinando? Que os felizes, as pessoas extremamente felizes no reino de Deus, são as pessoas que têm fome e sede de Deus, porque é Deus que nos sacia, ou seja, é Deus que provê essa satisfação plena nele, diferentemente da lasanha. Mas na presença de Deus, a gente tem tanta fome, tanto desejo de Deus, que a gente consegue buscar mais e mais ao Senhor. Nós estamos no meio da pandemia, mas o nosso coração tem fome de Deus, fome da palavra de Deus. Haja vista que nós agora estamos com 67 aparelhos aqui conectados. Vidas e vidas que estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Então nós somos felizes. Se você tem esse anseio, se você nutre esse anseio de buscar a vontade de Deus, essa justiça de Deus, se você tem essa fome, essa sede de Deus, significa que você está trilhando o caminho correto. E ao passo que você se alimentar do reino de Deus, dos banquetes espirituais que o Senhor Jesus oferece para a nossa vida, você ficará completamente absorvido pelo reino de Deus e sempre terá o desejo de se alimentar mais e mais pela vontade de Deus. Um exemplo que eu tenho para essa explicação é que, por exemplo, o filho pródigo, ele sai da casa do pai e ele não consegue se alimentar fora da casa do pai. Ele precisa voltar para a casa do pai para que ele tenha, então, uma alimentação correta, balanceada, porque somente Deus, somente o Pai é que pode saciar a nossa fome e a nossa sede dele mesmo. Só ele nos dá essa plenitude, essa satisfação plena. É interessante, amados irmãos e irmãs, que a falta de fome e sede, por exemplo, pode ser um sinal de doença. Qualquer infecção ou enfermidade rouba a fome do organismo. E assim, quem foi mãe e cuidou de uma criança sabe disso. Que quando você está cuidando de um bebê, de uma criança, de um recém-nascido, ou até mesmo de uma pessoa enferma, você percebe que ela não está bem quando o organismo não está saudável e o organismo não anseia pela hidratação e não anseia pela alimentação. Então é um sinal de que algo não está indo bem,
de que aquele organismo não está saudável, porque um organismo saudável, ele chama, ele clama, ele anseia, ele precisa de alimento para a sua própria manutenção. Um corpo saudável, ele necessita de mais de 2 litros de água para a sua manutenção. Então, quando nós não temos fome, quando nós não temos sede, significa que o nosso organismo não está bem. Da mesma maneira, quando nós não temos fome, não temos desejo, não temos sede pela presença de Deus, não queremos estar no ambiente de espiritualidade, não queremos ouvir da palavra de Deus que traz a fé ao nosso coração, isso revela a nossa anemia espiritual. Infelizmente, quantas e quantas pessoas estão enfermas espiritualmente falando porque não tem essa fome, não tem desejo. A pandemia tem nos colocado pavor, preocupações, e ao invés das pessoas se recorrerem a Deus, buscarem saciar-se diante do Senhor e na presença do Senhor com as boas novas do Evangelho, infelizmente algumas pessoas se distanciam. Já perderam o apetite espiritual, já não tem mais o desejo de ouvir canções que falam da esperança de Deus. Pessoas que já perderam a vontade de cultuar o Senhor. Pessoas que já não têm aquela chama acesa dentro do seu coração de buscar a presença de Deus. Pessoas que já encostaram as suas Bíblias em algum lugar das suas casas e essas Bíblias estão empoeiradas. Pessoas que não querem mais ter nenhum vínculo. Mais uma live, mais uma transmissão, não estou afim agora. As pessoas que estão andando com Jesus sentem a felicidade que Jesus nos oferece ao caminharmos com Ele e sentem essa fome, essa sede. E aí a pergunta é, mas essa fome e essa sede não são saciadas? São saciadas, mas elas abrem ainda mais o apetite. Aqui eu estou brincando com os irmãos, mas eu me lembro quando criança, minha mãe dando aquele xarope para abrir o apetite, como chamava? Eles não pagaram nada para mim, mas estou fazendo aqui propaganda, né? O Biotônico Fontoura, lembra disso? E aí parece-me que, agora estou brincando, tá? Parece-me que esse tônico abriu um apetite e esse apetite continua até hoje. Então, basicamente, é nessa linha. Quem busca a presença de Deus, quem tem fome e sede pela presença de Deus, tem a sua fome e sede saciada? Sim. Mas perde o desejo de buscar? Não. Fica pleno? Sim. Perde o desejo de buscar? Não. Outro dia eu falava com uma pessoa querida, ela falou assim, Jefferson, você não cansa de fazer culto, você não cansa de pregar, você não cansa de ir na igreja? Eu falei, não, rapaz, eu preciso tanto, é tão bom. Mas ele falou assim, mas claro, você é pastor. Eu falei, não, sou servo de Deus. Eu tenho prazer de estar na presença dele, de ouvir canções que enaltecem o nome dele, de pregar mensagem de esperança, como essa que estou fazendo. Na linguagem de Jesus, o alimento do cristão é a justiça, é a retidão. E o cristão deve almejar essa alimentação todo momento, a todo instante. A justiça é implantada por Deus em nós, e nós, ao passo que vamos andando com Jesus, recebemos essa justiça, percebemos essa justiça e caminhamos pela justificação que vem por meio do sacrifício dele. Então, o alimento do cristão, ele tem fome e sede dessa justiça, dessa vontade de Deus, da presença de Deus. É interessante que aqui nesse capítulo, no capítulo 5 de Mateus, Jesus falou assim para nós, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus praticavam atos de justiça, mas era uma prática, eu diria, vaidosa. Eles queriam ostentar a prática da justiça. Eles queriam demonstrar que eles eram justos. É interessante que Jesus, por exemplo, conta a parábola do publicano e do fariseu que foram orar,
E o publicano que orou completamente contrito, quebrantado, e chorou na presença de Deus, bateu no seu peito e falou que era pecador, ele volta para casa justificado, porque ele foi alimentado pela justiça de Deus. Já o fariseu, que se achava muito importante, voltou para casa completamente desolado, porque ele não recebeu a justiça de Deus. Ele não tinha fome e sede da justiça de Deus. Ele ficou se comparando com a pessoa que estava ao seu lado. Ele ficou se julgando melhor do que a outra pessoa. Então Jesus abre o capítulo 5 falando para nós que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus e também dos escribas. Nós devemos ter uma justiça completamente mais elevada. Jesus aqui quer nos tirar daquele platô da mediocridade, quer nos elevar o nível. E aqui nós temos a expressão, por exemplo, de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala o seguinte para nós: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Deus é que precisa saber do nosso coração justo. Deus é que precisa saber da nossa intencionalidade ao buscar saciar nele a nossa fome e sede de justiça. Os fariseus e os escribas queriam demonstrar, eles exerciam, por exemplo, a prática da justiça, que eu vou falar daqui a alguns instantes, diante das pessoas, eles queriam fama. Seria uma espiritualidade ostentação. Queriam demonstrar para as pessoas. E aí Jesus fala o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão. O que vocês devem fazer é praticar a justiça. E aí no capítulo 6, Jesus vai falar, logo na sequência, que 3 pilares haviam estabelecidos pelos judeus, e aí os fariseus faziam essas práticas e usavam esses três pilares que eu falarei agora como práticas da justiça. Então qualquer judeu e qualquer fariseu do primeiro século, e também o escriba, falaria aqui, a prática da justiça era a esmola, o jejum e a oração. Agora, a justiça, segundo Jesus, é ter um coração generoso. Claro, nós não somos impelidos a fazer boas obras para ganhar salvação. Claro que não. Não somos impelidos a fazer boas obras para sermos famosos, para sermos a igreja do momento. Claro que não. Mas nós sim precisamos ter o coração generoso. Eu não sei se você sabe, mas na casa de um judeu do primeiro século havia um cofre, uma casinha onde eles colocavam as moedas destinadas aos pobres. E os fariseus recolhiam, então, essas caixinhas, esses cofrinhos, e destinavam aos pobres. No Antigo Testamento, se você se lembra, quem tinha propriedades poderia, então, colher o fruto da sua árvore, por exemplo, ou da sua plantação, mas tinha que deixar uma parte para os pobres. Então, faz parte da justiça de Deus que nós sejamos generosos. Nós temos que ter fome e sede dessa generosidade. Se temos recursos e se temos possibilidades, que nós venhamos a doar, a ser generosos. E aqui vale lembrar que a nossa igreja tem dado um show nessa área da generosidade. Temos conseguido, pela graça de Deus, assistir famílias, e muitas famílias. E sempre quando eu chego com o kit para entregar às famílias, eu falo: olha, isso aqui é uma doação da igreja. Não é doação do pastor Jefferson. É uma ação de toda a igreja. Então, ter fome e sede da justiça é ser generoso. É dar a sua contribuição para aplacar a pobreza de alguém. Mas também é ter uma postura de jejum, dizendo a Deus que nós temos fome dele. Essa abstenção de alimento, quando nós falamos o seguinte: eu não vou me alimentar, mas eu vou me concentrar em Deus, em oração. Isso é jejum. Agora, eu já falei isso outro dia, mas jejum de celular, de internet, de chocolate, de Netflix, para mim é besteira. O jejum, segundo Deus, é quando a gente tira um tempo, separa um tempo para ficar com Ele em oração e não nos alimentamos. Por quê? Porque nós queremos ter a concentração plena.
Então, ter fome e sede de Deus é praticar o jejum. E é claro, se você tem boa saúde, se você pode praticar o jejum, que você pratique o jejum, mas que você não divulgue. Porque as pessoas do primeiro século, principalmente essa crítica que Jesus está fazendo aos fariseus, eles exerciam essa justiça da esmola, da generosidade, eles exerciam a prática do jejum, mas eles exerciam para serem vistos, para serem conhecidos. Eles queriam que as pessoas ficassem olhando para eles e falassem assim: olha ali uma pessoa justa, ela é generosa, olha como ela está ali com o cabelo despenteado, olha como ela não se cuidou, ela está completamente pálida porque ela está em jejum. E aí vem Jesus e fala o seguinte: se você está de jejum, se você tem fome de Deus, ao sair de casa, cuida da sua aparência. Não demonstre às outras pessoas que você está de jejum. Se você tem fome pela presença de Deus, sacie essa fome com Deus, na sua devoção particular. E aí o terceiro tripé de Jesus é o seguinte: é uma vida de oração. E ser justo para Jesus é ter uma vida de oração marcado pelo quarto. Vá no teu quarto, ora a Deus que está em secreto. Tenha sede da presença de Deus. Busque a Deus no seu quarto. Feche a porta. Não deixe que ninguém fique visualizando o seu momento de intimidade com o Senhor. Não faça orações ou não demonstre uma vida de oração para agradar as pessoas, para ficar falando que você é uma pessoa de oração e assim ter uma postura de ostentação espiritual. Isso não agrada a Deus. Porque quem tem fome, quem tem sede da presença de Deus, corre para o quarto e ali fala ao Senhor, ora ao Senhor. E o Senhor que vem em secreto nos abençoa. O Senhor que vem em secreto cuida do nosso coração. A justiça provém da parte de Deus. E sentir fome, fome e sede da justiça é demonstrar que nós estamos completamente saudáveis na nossa caminhada cristã. Então, se você está saudável, eu queria que você colocasse aqui no chat: olha, eu tenho sede e fome da justiça de Deus. Ou se você fala assim: não, pastor, eu preciso melhorar, eu preciso ter mais fome e sede da justiça de Deus. Abre o seu coração, escreva aqui. Vamos orar juntos por isso. Eu gosto muito da expressão do salmista, quando ele fala o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. E aí depois no versículo adiante ele vai dizer assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma. A minha alma está farta. A minha alma está satisfeita, porque o meu corpo te almeja, o meu corpo tem fome da tua presença. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Deus. E nesse tempo da pandemia, o que mais deveríamos ter é uma alma sedenta pela presença de Deus, uma alma sedenta pela esperança que vem de Deus, uma alma sedenta pelas verdades que vem de Deus. Nós deveríamos ter fome das promessas de Deus. Deveríamos ter fome de ter mais fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Deveríamos até pressionar o pastor, falar assim: pastor, faça mais cultos, nos ensine mais a Bíblia. Ao passo em que, infelizmente, algumas igrejas estão tirando os cultos. Não, agora é só devocional. Às vezes eu passo pelo Facebook e fico completamente entristecido. Muitas igrejas estão aproveitando o tempo da pandemia para fazer devocional. Só devocional. Aí eu pergunto assim: onde esse povo aprende a Bíblia? Tem EBD? Não. EBD não temos. Graças a Deus pela nossa igreja. Graças a Deus pela nossa liderança, que tem fome e sede de Deus. Fome e sede pela justiça de Deus, pela vontade de Deus. Particularmente, eu tenho tanta fome e sede de Deus que eu vou estudando o texto e já começo a imaginar pregando. Dia desses eu estava tomando café com a Natália e foi muito engraçado que eu fiz um gesto assim e ela falou assim: ó, tá pregando? Eu falei: não, estou ensaiando uma frase aqui no meu coração. Eu já estava imaginando, construindo o texto na minha cabeça.
Já estava construindo a mensagem aqui na minha cabeça. Eu fico com grande expectativa de chegar a minha hora, o momento em que eu vou compartilhar com a igreja. Assim como eu tenho fome e sede da justiça, eu quero que você também tenha fome e sede da justiça. Que você seja completamente despertado nessa noite. Eu gosto também da expressão do Salmo Davi, quando ele fala, salmista Davi, quando ele fala assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Porque quem prova de Deus sabe que ele é bom. E a bondade dele dura para sempre. Ou seja, ele prova em um dia a bondade de Deus, mas ele também prova no outro dia, todos os dias, durante toda a sua vida. Porque quem é cristão sabe que todo dia a misericórdia do Senhor vai ser renovada. E aí ele fala assim: ó Deus, eu tenho sede da tua misericórdia, renove a tua misericórdia, faça chover sobre a minha vida a tua misericórdia. Ó Deus, eu tenho fome da tua bondade, me dá mais da tua bondade, me dá mais da tua graça, porque cheio da tua graça, cheio da tua bondade, cheio da misericórdia, eu serei uma pessoa diferente, eu irradiarei esperança, eu serei uma pessoa feliz. Feliz aquele que tem fome e sede da justiça. Jesus, em João capítulo 6, vai dizer para nós que ele é o pão da vida, e ele ensinou isso. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, quem tem fome e sede da justiça deve procurar Jesus, porque somente Jesus é o pão da vida que pode saciar a parte do alimento, e somente Jesus é a água da vida que pode saciar a nossa sede. Então, aonde nós recorremos quando nós estamos com fome e sede da justiça de Deus? Em Jesus, porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus é o justo, é o Filho do Deus justo que praticou a justiça, o único que conseguiu viver integralmente a lei de Deus. É o perfeito. E a vida eterna é oferecida àqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Porque aquele que não come do corpo de Cristo não tem parte com ele. Aquele que não bebe do seu sangue não tem parte com ele, porque continua satisfazendo ou buscando satisfazer os seus apetites pessoais, os seus anseios na sexualidade, nos vícios, numa vida fútil, na jogatina. 1000 pecados que você pode colocar aí. Mas quando nós somos chamados por Deus, por meio do Espírito Santo, e vamos a Jesus, caminhamos com Jesus, somos despertados a ter essa fome e sede de Deus, cada dia mais. E aí podemos falar como Davi: ó amados irmãos, como é bom e como é agradável provar do Senhor. A gente prova da bondade hoje, a gente prova da bondade amanhã, e daqui 1 ano, 10 anos, não sei quantos anos Deus nos dará de vida, mas nós teremos esse anseio, essa vontade, esse desejo, essa sede de Deus, ó, provar e vede que o Senhor é bom. Quanto mais a gente contempla a bondade de Deus, mais a gente quer permanecer na presença desse Deus bondoso. Quanto mais a gente se apropria no sentido de receber da graça de Deus, mais a gente anseia a graça de Deus. Quanto mais da misericórdia do Senhor recebemos, mais e mais queremos. Eu estou pregando e falando e perdi o horário? Não, estou no horário ainda. Jesus também falou que ele é a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você recebe Jesus, e se você tem essa sede de Jesus, e você bebe dele, você se torna também uma fonte. E você começa a jorrar esperança. E aí a pessoa fala assim: olha, eu estou com a minha vida seca, árida, sem esperança. E aí você jorra esperança, porque você tem fome de Deus. Aí chega uma pessoa e fala assim: olha, perdi o sentido da vida, não quero mais caminhar por essa existência, quero dar cabo da minha vida. Você fala assim: não, a vida tem sentido, vem comigo, olha para a minha vida.
Veja como eu estou satisfeito na presença de Deus. E nesse sentido, essa satisfação plena que Deus oferece para nós, Ele vai tirando e removendo de nós os nossos pecados. A gente só fica com o anseio, com esses apetites espirituais, com a fome e com a sede de Deus. É interessante, amados irmãos, que Jesus, ao ser tentado, por exemplo, pelo diabo, teve fome física. Jesus ficou 40 dias em jejum, e o jejum de Jesus foi prolongado. E, obviamente, ele estava com fome. E a proposta diabólica foi o seguinte, que Jesus transformasse as pedras em pães. Olha, que interessante, Jesus 40 dias com fome, vagando com o Espírito Santo, né, conduzindo ele pelo deserto. E aí, quando ele tem essa oportunidade, o Satanás, o diabo, vem tentá-lo. E fala o seguinte para ele, olha, transforma essas pães em pedras. E Jesus repudiou o diabo dizendo, olha, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho fome, ó diabo, eu estou com fome física, mas a minha maior fome é da presença de Deus. Eu preciso mais e mais da palavra de Deus no meu coração. Quem disse isso foi Jesus. Se Jesus está declarando que ele precisava da palavra de Deus para alimentar o seu coração, quanto mais nós, amados irmãos e irmãs, busquemos mais da palavra de Deus. É interessante que há um paralelismo hebraico que ensina assim como o pão é essencial para a manutenção do nosso corpo físico, a palavra é essencial para manter a vitalidade da nossa vida cristã. Todas as vezes que você comer o pão, você precisa lembrar que você precisa comer da palavra de Deus. Jeremias, por exemplo, teve essa expressão, ou essa experiência. Ele fala assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Comi as tuas palavras e foram de grande prazer e alegria para o meu coração. Quando Jesus, por exemplo, depois de curar a filha de Jairo, a primeira coisa que ele manda os discípulos fazer, deem comida a essa menina. Ela estava morta, Jesus a ressuscita. E Jesus fala o seguinte, dê comida para essa moça. A fome e a sede aumentam com os exercícios físicos. Conforme nós vamos fazendo exercícios, nós vamos ansiando mais por líquidos, por bebida, por água. Queremos uma alimentação boa após um treino, por exemplo. Queimar calorias e transpirar provoca um clamor por alimentos, por bebidas, águas, tônicos, sucos, enfim, queremos comida. Quanto mais vamos nos exercitando, mais o nosso organismo vai queimando as calorias e ele vai exigindo e vai pedindo mais calorias para a manutenção do corpo. Então, olha o meu raciocínio. Se você e eu exercitarmos, por exemplo, a bondade, nós precisaremos nos recarregar da bondade de Deus. Se nós divulgarmos o amor de Deus, teremos que voltar à fonte, que Deus é o amor, e buscar mais da presença do Senhor. Se nós manifestarmos e estendermos a graça que está no nosso coração para as outras pessoas, logo teremos mais fome. Então, ao passo que a vida cristã é dinâmica. E aí o apóstolo Paulo fala assim para nós, exercita-te pessoalmente na piedade. Tem um exercício da fé, o exercício da piedade. Em outras palavras, exercite a sua justiça, a sua vontade de Deus, a sua busca pela retidão de Deus. E leve outras pessoas para esse entendimento também. Estou caminhando para o final e me lembrei, por exemplo, de duas ocasiões em que Jesus sacia a fome e a sede de duas pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana. Quando Jesus conversou com aquela mulher, Jesus viu que aquela mulher estava sedenta de amor, de afeto, de sentido existencial para a sua vida. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus começa a falar da água. E Jesus busca satisfazer os sentidos daquela mulher.
os desejos daquela mulher. E Jesus começa a conversar com ela a fim de entender o vazio existencial que estava no coração daquela mulher. Ao passo em que Jesus começa a conversar com ela, e Jesus oferece a água da vida, ele diz abertamente que ele é o Messias, e aí ela revela então a sua dificuldade. Ela fala que ela tinha 5 maridos. E aqui nós temos um caso bem específico. Aquela mulher estava buscando saciar a sua fome, a sua sede na sexualidade. E aí Jesus fala para ela, de fato você tem 5 maridos, e o que você está dormindo não é seu marido. Então você tem casos amorosos, ó mulher, para buscar saciar esse anseio, esse vazio existencial, enquanto na realidade eu estou aqui, o Jesus, o Messias prometido, oferecendo para você a água da vida. E olha o que disse Jesus: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mulher, você terá uma sexualidade completamente equilibrada quando você beber da água da vida. Quando você tiver plena satisfação em Deus. Quando Deus preencher o vazio existencial do seu coração, mulher. É interessante que aquela mulher, ela se entrega a Jesus, ela se rende à mensagem do Evangelho, ela é transformada. E o texto de João vai dizer para nós, lá no capítulo 4, que ela invade a sua cidade com essa mensagem de salvação, com essa mensagem de redenção, com essa mensagem de que Jesus satisfaz a alma humana e ela consegue levar toda aquela cidade à plenitude da graça de Deus. Incrível. Uma pessoa dessedentada consegue falar às outras pessoas com sede aonde há água. Olha que incrível. Se você tem fome e sede da justiça de Deus, fome e sede da água que provém de Jesus, quando você encontra, como eu encontrei, por exemplo, e você certamente que está me ouvindo já encontrou, você leva as outras pessoas para essa fonte. Quando você vê alguém com fome da existência, sem sentido para a vida, você fala assim, não fique desperdiçando o seu tempo, vem comigo, que eu vou te levar a Jesus, e Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, e quem come e bebe dele, jamais terá sede, jamais terá fome, Ele é o único que sacia todas as vontades do coração do ser humano, e preenche com a sua graça o coração do ser humano. Uma pessoa plena, feliz, realizada, não é aquela que tem dinheiro, carro bacana, casa legal, plano de saúde, não. A felicidade, segundo Jesus, é ter fome e sede da justiça de Deus. É desejar mais e mais a santidade de Deus. É desejar ter uma vida plena na presença de Deus. Último exemplo é o publicano Zaqueu. Eu estou sem o púlpito aqui, está longe para eu ver aqui, né? Publicano Zaqueu. Quando Jesus chama aquele homem para descer daquela árvore, né? Daquele sicômoro, daquela grande árvore, ele então muda a história de Zaqueu. E é interessante como Lucas, o evangelista, vai dizer para nós que a vida daquele homem era recheada de riquezas. Ele era extremamente corrupto. A sua profissão dava ênfase ou dava abertura para uma vida corrupta. Tanto é que quando Jesus tem contato com ele, simplesmente ele quer devolver, ele quer restituir, mostrando então que ele tinha culpa no cartório. Mas o que Zaqueu estava fazendo é o seguinte, vivendo a vida e tentando satisfazer o vazio da sua existência com dinheiro. Ele pensava, se eu tiver muito dinheiro, eu não terei mais fome, nem desejo nenhum, porque o meu dinheiro pode comprar qualquer coisa. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele procura ver Jesus, e Jesus o chama daquela árvore, ele tem um encontro com aquele que pode satisfazer o desejo do coração um homem, humano. Ele se encontra com a graça. Ele se vê diante da verdade encarnada. Ele se vê diante de Jesus, o Messias. E é interessante que ele se rende, que agora a vida dele faz sentido, que agora ele se sente pleno,
mesmo se desprendendo de todas as suas riquezas. Eu concluo dizendo assim, que são felizes, de fato, aqueles que têm fome e sede da justiça. Porque diz o texto, porque eles serão fartos. A expressão aqui, farto, significa aqueles que são alimentados, aqueles que são cheios, aqueles que são satisfeitos. O galardão dos famintos, pela justiça, é a fartura que Deus dá. Deus é generoso. Deus providencia o banquete para os seus filhos. Se você vai cheio de fome, cheio de sede na presença dele, ele te sacia. Ele te deixa pleno, plena. Somente ele pode fazer isso. Porque na realidade, amados irmãos e irmãs, nós temos em nós a grande expectativa das bodas do Cordeiro. Um dia em que nós estaremos do lado de Jesus, nos alimentando, ceando com ele, ceando com todos os salvos para todo sempre. Participaremos desse momento. Deus irá nos satisfazer ao passo que buscarmos a fome e a justiça na presença dele. Deus sempre será o nosso provedor. Que você e eu encontremos a nossa felicidade buscando mais e mais a presença de Deus. Enquanto nós mantivermos a fome e a sede de Deus, teremos a certeza de que Ele será sempre o nosso provedor, de que Ele será sempre o nosso anseio. Felizes são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Busque mais, anseie mais, e Jesus vai te deixar pleno. E aí, quando você estiver satisfeito, você terá mais desejo, mais vontade. E essa busca não tem fim. Começa aqui e adentrará a eternidade. Porque Jesus disse que a vida eterna é assim, que conheçam mais e mais do Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe.